Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula de produto misto, que nada mais é do que uma junção entre as operações de produto escalar e produto vetorial. Bom, vocês vão ver que esse conteúdo é bem tranquilo, bem simples e que a nossa aula de hoje será um pouco mais breve do que as outras, certo? Então, vou pedir que vocês me acompanhem. Bom, essa então é a nossa sexta aula. Definição. Chama-se produto misto dos vetores U com coordenadas x1, y, z1, V com coordenadas x2, y2, z2 e W com coordenadas x3, y3, z3, tomados nesta ordem ao número real U escalar V vetorial W. O produto misto de U, V e W também é indicado aqui dessa forma que vocês comumente vão encontrar na literatura, tendo os vetores aqui então entre parênteses e separados por vírgula. Para calcular o produto vetorial, então, nós vamos primeiro calcular o produto misto, aliás, nós vamos primeiro calcular o produto vetorial de V com W, pegar esse vetor e calcular o produto escalar de U com esse resultado que nós vamos obter, certo? Então, vamos então calcular o produto vetorial de V com W. Bom, nós vimos que o produto vetorial resulta em um vetor, e para calcular isso, nós vamos precisar então do determinante, né? Então, aqui na primeira linha, a gente tem os versores I, J, K, que são os versores correspondentes ao eixo X, Y e Z, respectivamente. Temos na segunda linha as componentes do vetor V e na terceira linha as componentes do vetor W. Para calcular esse produto vetorial, nós vimos que nós podemos fazer o seguinte, desconsidera a primeira coluna, então nós vamos pegar os termos que restaram aqui, que é y2, z2, y3, z3, calcular um novo determinante com esses termos, e esse novo determinante vai dar um valor que vai ser a componente correspondente a x. Bom, para achar a componente correspondente a y, eu tiro aqui a segunda coluna, pego os termos x2, z2, x3 e z3, calculo o determinante dessa nova matriz que nós vamos ter, e esse valor vai ser a minha componente em y, não esquecendo que eu tenho que inverter o sinal, porque eu tenho esse menos aqui na frente. Para calcular a componente correspondente a z, eu desprezo aqui a terceira coluna, pego os termos x2, y2, x3, y3, calculo o determinante e vai me dar um valor aqui, então, da minha componente em z. Bom, agora eu vou pegar esse vetor que vai resultar desse produto vetorial e fazer o produto escalar com U. A gente sabe que o produto escalar vai me gerar um número. Então, eu vou pegar a componente em x de u, multiplicar com a componente em x desse vetor. Então, vai ficar x1 vezes esse determinante. Depois, vou pegar a componente em y de u e multiplicar com a componente em y do vetor que foi gerado aqui em cima. Então, vai ficar y1 vezes essa componente e esse menuzinho que já estava aqui em cima. E agora eu vou pegar a componente correspondente a z do vetor u e multiplicar com a componente correspondente a z do meu vetor daqui de cima. Então, vai ficar z1 vezes esse determinante. Quando eu resolvo os determinantes, multiplico aqui por x1, aqui por menos y1 e aqui por menos z1, eu vou ter um número, e esse número finalmente será o resultado do meu produto misto. Então, a gente pode calcular o produto misto dessa forma. Ou, simplesmente, como está feito aqui embaixo, basta eu pôr na primeira linha as componentes do vetor U, na segunda as componentes do vetor V e na terceira as componentes do vetor W e calcular o determinante, dobrando a primeira coluna e a segunda coluna, como está aqui do lado, e eu vou fazer o seguinte, x1 vezes y2 vezes z3, mais y1 vezes z2 vezes x3, mais z1 vezes x2 vezes y3,
menos y1, x2, z3, menos x1, z2, y3, menos z1, y2, x3. Ao fazer isso, eu vou ter o mesmo resultado, ou seja, tem duas formas, então, que eu posso utilizar para resolver produto misto. Agora aqui, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós fizemos na aula passada, quando nós fomos provar que o vetor resultante do produto vetorial de U e V era ortogonal a U e ortogonal a V. Vocês lembram que nós fizemos isso? E para provar isso, nós, sem querer, usamos a condição de produto misto. Ó, quando definimos na aula anterior a direção de U vetorial V, calculamos, na verdade, o produto misto, que era o produto misto dado por U vetorial V escalar U. Se quiserem relembrar, então vão lá na aula 5, na aula passada, e vejam o slide 6. Bom, vamos lembrar que é o seguinte, ó. A gente sabe que U escalar V vetorial W é igual U vetorial V escalar W. A gente sabe também que U escalar V vai ser zero se somente se esses dois vetores forem ortogonais, se fizerem 90 graus entre si. E a gente sabe também que U vetorial V é ortogonal a U e ortogonal a V, né? Para provar isso, basta simplesmente fazer o produto vetorial, aliás, o produto misto da seguinte forma. Ó, um exemplo. Dados os vetores U e V, tal que U tem coordenadas x1, y1 e z1, e V x2, y2 e z2, e aplicando a definição de produto misto, teremos que U escalar U vetorial V vai ficar da seguinte forma. Na primeira linha, as coordenadas de U. Na segunda linha, as coordenadas de U de novo, que está repetindo aqui. Na terceira linha, as coordenadas de V. Ao dobrar a primeira e a segunda coluna e fazer o determinante, a gente vai ter o seguinte, ó. x1, y1, z2, x1, z1, x2, z1, x1, y2, menos y1, x1, z2, menos x1, z1, y2, menos z1, y1, x2. Ao resolver isso, nós estamos vendo aqui, ó, que os termos que estão em cores iguais são opostos. Então, eles vão cancelar e esse determinante vai dar zero. Portanto, aplicando a definição de produto misto, prova-se mais facilmente a direção do produto vetorial. Bom, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Calcular o produto misto dos vetores U, V e W. Tal que U tem coordenadas 2, 3 e 5, V tem coordenadas menos 1, 3 e 3, e W tem coordenadas 4, menos 3 e 2. Então tá, a gente vai calcular o produto misto de U, V e W. Então, na primeira linha, eu coloco as componentes de U, na segunda de V e na terceira de W. Dobro a primeira e a segunda coluna, ao multiplicar, teremos 2 vezes 3 vezes 2, 12. 3 vezes 3 vezes 4, 36. 5 vezes menos 1 vezes menos 3, 15. 3 vezes menos 1 vezes 2 vai dar menos 6. Invertendo o sinal, então, vai dar 6. 2 vezes 3 vezes menos 3 vai dar menos 18. Invertendo o sinal, então, 18. 5 vezes 3 vezes 4 vai dar 60. Invertendo o sinal, então, menos 60. Ao somar, teremos 27. Então, o produto misto de U, V e W é 27. Bom, as propriedades do produto misto decorrem, em sua maioria, das propriedades dos determinantes. O produto misto, U, V e W, muda de sinal ao trocarmos a posição de dois vetores. Por exemplo, em relação ao exemplo anterior aqui, ó, nós temos o produto misto dado por U, V e W igual a 27. Teríamos, então, se eu trocar, ó, fazer o produto misto de V
U e W, teríamos menos 27. Por quê? Porque eu estou trocando as posições de U e V. Se eu fizer o produto misto tendo W, V e U, eu também vou ter menos 27, porque eu estou trocando de lugar o U e o W. E se eu fizer o produto misto considerando U, W e V, também teria menos 27, porque eu estou trocando V e W de lugar. Se em qualquer um destes três últimos produtos efetuarmos uma nova permutação de dois vetores, o produto misto resultante volta a ser 27. É o que acontece com V, W e U. Então, em relação ao produto misto, o V e W ocorre. Primeiro, uma permutação vai ter então a troca do sinal. Duas permutações, então não altera o valor, continua a mesma coisa. Agora aqui embaixo. Resulta desta propriedade que os sinais de escalar e vetorial podem ser permutados, isso é, o produto misto de U, V e W é igual U escalar V vetorial W, que é igual U vetorial V escalar W. E o produto misto aqui, ó, de V, W e U é igual V escalar W vetorial U, que é igual V vetorial W escalar U. Agora, algumas propriedades do produto misto. Primeiro, aqui em cima, observem que no primeiro termo aqui eu tenho o vetor U somado com o vetor X. E depois eu tenho V e tenho W. Ao resolver esse produto misto aqui, é a mesma coisa de eu fazer o produto misto de U, V e W e somar com o produto misto de X, V e W. Isso pode acontecer em qualquer ordem que tiver essa soma. O resultado vai ser sempre uma soma de dois produtos mistos. Agora, aqui na segunda propriedade, se eu tenho um escalar multiplicando um vetor, tanto faz se pode ser o vetor U, aqui no caso, o vetor V ou o vetor W. Para resolver isso, basta eu fazer o produto misto de U, V e W e multiplicar esse resultado pelo escalar alfa. Agora, aqui na terceira propriedade, e uma das mais importantes, diz que se o produto misto for zero, significa que os três vetores são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Se eu perguntar então para vocês, prove que esses três vetores são coplanares, basta resolver o produto misto. Se der zero, são coplanares. Se não der zero, não são coplanares. Observação. No caso citado no slide 3, onde eu tinha lá U escalar V vetorial U, ou seja, eu tinha UVU, tínhamos, na verdade, dois vetores, que é U e V. E dois vetores são sempre coplanares, certo? Dois vetores estão sempre no mesmo plano. Exemplo. Primeiro, verificar se são coplanares os vetores U, V e W, onde U tem coordenadas 2, menos 1 e 1, e V tem coordenadas U, 0 e menos 1, e o vetor W, 2, menos 1 e 4. Para verificar se são coplanares, então, eu vou fazer o produto misto. Na primeira linha, eu vou colocar as componentes de U, na segunda de V e na terceira de W. Vou dobrar a primeira e a segunda coluna e calcular o determinante. Então, vai ficar o seguinte: 2 vezes 0 vezes 4, 0. Menos 1 vezes menos 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Agora, do lado de cá. Menos 1 vezes 4 vezes 4, menos 4. Invertendo o sinal, 4. 2 vezes menos 1 vezes menos 1, 2. Invertendo o sinal, menos 2. 1 vezes 0 vezes 2, 0. Ao fazer a soma, eu vou ver que o produto misto dá 3, que é diferente de 0. Então, significa que esses três vetores com essas coordenadas não são coplanares. Uma forma também de testar é vocês fazerem o desenho dos vetores no espaço. Certo? Agora, a interpretação geométrica do módulo do produto misto. O que significa, então, calcular produto misto? Então, a gente vamos fazer essa interpretação utilizando aqui o que a gente está chamando de vetores U, que é esse daqui, o vetor V e o vetor W, certo?
Então, geometricamente, o produto misto dos vetores U, V e W é igual em módulo ao volume do paralelepípedo de arestas determinadas pelos vetores não coplanares U, V e W. Vimos na aula anterior que a área de um paralelogramo, ou seja, a base do paralelepípedo, é o módulo do produto vetorial entre V e W. Seja θ o ângulo entre os vetores U e o vetor V vetorial W, sendo V vetorial W um vetor ortogonal à base, a altura será paralela a ele, que é esse Hzinho que está aqui na figura. E, coincidentemente, esse vetor V vetorial W está dando aqui em cima do eixo Z, mas não é para todos os casos que isso vai acontecer, certo? Então, aqui ó, tem um ângulo θ, aqui tem a altura H paralela ao vetor V vetorial W. Portanto, a altura será dada por módulo de U vezes módulo do cosseno de θ, certo? Observação. O volume de um paralelepípedo é o produto da área da sua base pela altura. Para esse efeito, a base pode ser qualquer uma das faces do paralelepípedo, sendo a altura medida perpendicularmente ao plano que contém a base. Agora aqui eu vou pegar essas informações e mostrar para vocês como que a gente chega então nessa fórmula para calcular o volume dado a fórmula do produto misto. Então é necessário considerar o valor absoluto de cosseno de θ. Então por isso que nós vamos usar módulo de cosseno de θ. Pois θ pode ser um ângulo obtuso. Se θ for um ângulo obtuso, significa que o cosseno dele é negativo, mas como o volume não é negativo, não tem volume negativo, a gente vai pôr o módulo para tirar o negativo, caso haja. Então aqui eu coloquei só um lembrete do que é ângulo reto, agudo, obtuso e raso, tá? Então, o volume do paralelepípedo, como a gente viu, é a área da base vezes a altura. A área da base, a gente viu na aula passada, que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial. Então, a área da base vai ser módulo de V vetorial W. E a gente viu no slide passado que a altura é módulo de U. E agora a gente definiu, ao invés de cosseno θ, módulo de cosseno θ, certo? Bom, agora aqui eu só troquei de lugar o U com o V vetorial W. A gente viu também na aula 4 que o escalar V é igual módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. Significa que eu tenho aqui um vetor, aqui eu tenho outro vetor, que é o que nós temos aqui em cima, ó, o vetor U e aqui o vetor dado por V vetorial W. E aqui a gente tem cosseno θ igual temos aqui embaixo. Então, fazendo uma analogia, nós podemos dizer que o volume vai ser igual ao módulo de U escalar V vetorial W, ou simplesmente o módulo do produto misto. Então, agora uma questãozinha para vocês pensarem aí. Os paralelepípedos podem ser retos ou oblíquos. No caso dessa figura aqui, é um paralelepípedo oblíquo, certo? Caso suas faces laterais forem perpendiculares ou não à base. Analise a demonstração anterior, que é essa demonstração que nós fizemos agora, para o caso de um paralelepípedo reto e pensem o que pode acontecer. O que vocês acham? Bom, pessoal, a gente encerra então aqui a nossa explicação teórica. Agora vocês baixem a lista, façam os exercícios de produto misto e depois nós teremos a nossa videoconferência.